Irmãos, e o homem é o lobo do homem. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você sem Deus, você pode causar mais estrago na vida de qualquer outra pessoa do que um demônio. Que o ser humano sem Deus, ele é muito ruim. Que a nossa natureza é extremamente ruim. Então, Noé estava pregando nesse tempo de confusão, de perversão. Imagina, ao ponto de o Senhor Jesus usar os dias de Noé como exemplo, como parâmetro para uma manifestação do céu. Então Noé começa a construir uma arca tal, 100 anos, coloca todo mundo dentro, a sua família dentro, pau, embarca, e durante 1 ano ele usa aquela arca porque a terra foi completamente destruída, varrida pelas águas. A humanidade foi dizimada. E Deus decide voltar à origem, voltar ao começo. Estão comigo? Amém. Amém? Quero compartilhar um pensamento breve, mas queria que você ficasse comigo. A arca para nas montanhas do Ararat, e quando isso acontece, Noé sai da arca, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 9, que Deus abençoou Noé e a sua geração, e deu uma ordem a ele, disse: Noé, vá por toda a terra, se multiplique, seja fecundo. Foi isso ou não foi? Vocês lembram desse texto? Deus abençoou Noé e deu uma ordem, falou: agora vai por todos os lugares que você puder e leva a vida. Porque eu reiniciei o projeto humanidade através de você, através da sua casa. Então vá por todos os lugares, leva a vida. Essa foi o primeiro lampejo da grande comissão, o aspecto da grande comissão, que agora a bola está com a gente. Então Noé, ele ensaia isso, né? Mas ele produz uma geração muito complicada, que embora estava sobre os benefícios dessa bênção que estavam sobre Noé, um belo dia eles se reuniram e eles decidiram uma coisa: olha, a gente precisava nos preservar, nos autopreservar. Nós somos abençoados, então o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma cidade, e a gente vai construir o que mais? Uma torre. Através dessa torre, o nosso nome vai se tornar célebre, e essa cidade vai ser um ambiente para a gente não se espalhar. Mas isso contrariava a ordem de Deus, sim ou não? Porque a ordem de Deus era: se espalhe, leve vida. A terra está num processo de recomeço. Deus não tem problema com recomeço. Deus é um Deus de recomeço. A Bíblia começa com recomeço, e a Bíblia aponta sempre uma ideia de Deus em recomeçar com o ser humano. A gente é que tem medo do recomeço, né? Até costumo dizer que não tem problema criança ter medo do escuro. O problema mesmo é adulto com medo de luz. Criança com medo do escuro está tranquilo, agora adulto com medo da luz não é tranquilo. Mas enfim, Deus recomeça com Noé. Então eles combinam para esse lugar, para esse ambiente de Gênesis capítulo 11. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, vamos ficar aqui e não vamos preservar. E a ideia deles era tão ousada que eles queriam construir uma torre que fosse até onde? Até os céus. Eles queriam tocar os céus com essa torre. E é interessante que quando a gente lê Gênesis capítulo 11, parece que os caras construíram um prédio tão alto que Deus estava até intimidado com o tamanho daquela construção, não é ou não é? Durante muito tempo eu li esse texto e eu falava: caraca, os caras deviam ter uma tecnologia maluca naquele tempo. Deus estava olhando para baixo e dizendo: cara, os caras estão chegando aqui já. Os caras estão, né? Tipo, que doideira é essa? Sabe qual era a altura da Torre de Babel? Era um prédio de no máximo 3 andares. Pergunto a você: o tamanho daquela construção assustava Deus? O que Deus rejeita ali? Deus rejeita a ideia da autopreservação. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente se reúne com a ideia da autopreservação, debaixo da bênção de Noé, quando a bênção acabar, nós vamos nos devorar uns aos outros, em nome de nos manter abençoados. Por isso os pastores se matam, por isso os irmãos se matam, por isso as pessoas se difamam e se rasgam na faca, porque a nossa natureza é tão caída, e a evidência da queda é voltar-se contra o outro.
A humanidade toda, presa em um lugar só, reunida em nome da autopreservação, debaixo de uma bênção de Noé, sabe o que ia acontecer? Eles iam se autodestruir, porque o homem é o lobo do homem. Vocês estão aqui comigo? O homem é o lobo do homem. Então qual é a objeção de Deus em relação a Babel? É Deus olhar para aquele edifício e dizer, caraca, eles vão se matar. E o que Deus traz? Diferença. Se as diferenças nos separam, talvez o que a gente está construindo seja Babel. Só talvez. Se a gente foi separado pelas nossas diferenças, a nossa construção precisa ser reavaliada. É o que o texto me aponta. Então, ali, irmãos, Deus não tem nenhuma objeção em relação ao tamanho daquela construção, mas ao propósito do ajuntamento. Porque eles estavam juntos. O homem é o lobo do homem. Então começa-se um processo. E quando Deus separa eles então se espalharam. E é interessante porque todo o estudo antropológico do mundo, ele vem se voltando para Babel. Dom Richard diz que todas as civilizações da Terra, todas elas, sabem que um dia a Terra se encheu de água. Mesmo que essas civilizações não tenham um parâmetro e uma relação com Deus como a que nós temos. Mas, de um ponto de vista antropológico, todas as civilizações da Terra sabem que um dia a Terra se encheu de água. E eles então se voltam agora, todos os estudos antropológicos, eles se voltam para a avaliação de Babel. O que acontece em Babel? Porque a história do mundo, ela é um divisor de águas na história do mundo, sim ou não? Na raça humana. E a partir dali, algumas civilizações nascem, entre elas, Sodoma. Sodoma nasce. Potencializa a nossa capacidade de ser egoísta. Potencializa o conceito, mostrando que nós somos os nossos próprios lobos. A gente se mata, a gente se autodestrói. O que acontece, irmão, se você começa a avaliar o quadro histórico, e aí a gente acha que a gente é egoísta hoje por causa do WhatsApp. A gente acha que a gente é egoísta hoje por causa da internet. A gente já era egoísta desde sempre. Porque o egoísmo, ele é o que mais nos assemelha a Satanás. O que mais nos iguala à natureza diabólica é o nosso egoísmo. E deixa eu dizer uma coisa, Lúcifer rompeu a sintonia da eternidade quando ele disse eu. A eternidade diz nós. Na eternidade, o conceito da eternidade é o pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é para nós. Por isso, então, eu encontro um Cristo que não nos apresenta uma relação verticalizada, mas nos apresenta uma relação integral, onde o aspecto horizontal é tão importante quanto o aspecto vertical. Por isso, então, eu digo que o que te define não são as suas intenções, não são as suas ações, são as suas relações. Por isso eu digo que você pode mudar o mundo e começar pela louça da pia. E muito obrigado pelo seu amém tão empolgado. Por isso eu digo que você muda o mundo começando por um bom dia, de alguém que limpa a mesa do shopping. Que perceber o ser humano é talvez o aspecto mais importante da nossa espiritualidade, ou o mais importante. Porque muitas pessoas, debaixo de todo um malabarismo e ações que nós julgamos serem espirituais, essas pessoas vão ouvir, afasta de mim porque eu não te conheço. Senhor, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós adoramos no culto, nós impusemos as mãos, nós tivemos uma rotina religiosa, mas mesmo assim Jesus vai dizer, eu não te conheço. Porque você me viu com fome, você não me percebeu. Porque você me viu com sede, não me percebeu. Não é, irmãos, um aspecto social, sociológico da coisa. É um aspecto de percepção e relação com Deus. É um aspecto de se comportar como Deus se comporta. Deus sempre se debruça sobre o outro. Deus apresenta, sabe, aspectos do seu caráter e faz com que a gente perceba o que faz com que ele se levante. Você quer um exemplo? Nós somos tão convenientes na nossa compaixão, que quando houve um atentado na França, irmão,
o que eu vi de gente com foto de perfil de França, com as cores da bandeira da França, não, porque França, meu Deus, é bonito, é Europa. Além do mais, né? Caraca, os perfumes de lá são bons. A culinária é maravilhosa e lá tem o PSG. Mas agora, irmãos, nós temos o maior atentado terrorista depois de 11 de setembro, na Somália. E a compaixão da igreja, ela não está presente em nenhum aspecto. Dá para você contar na mão quem é que faz uma menção sobre isso. Por quê? A nossa percepção do outro, ela é completamente equivocada. A nossa compaixão, muitas vezes, ela é produto do nosso egoísmo. Por quê? Ela está atrelada a uma ação conveniente, maciça. Irmãos, deixa eu tentar resumir esse pensamento, para ele não ficar muito duro e muito amargo. Houve um quadro, um período na história, depois a história vai se desenvolvendo, e o ser humano vai ficando cada vez mais ruim. Porque o homem é o lobo do homem. Mas há uma página em branco na sua Bíblia, amém? Sim ou não? Nós chamamos de período interbíblico. Esse período foi treva. Foi nessa época que inventaram os ginásios. Sabe para que serviu os ginásios? Era um lugar onde a pedofilia era praticada livremente. Os professores gregos tiravam as suas roupas, as crianças tiravam as suas roupas, então era uma aula, um aulão, onde todo mundo estava nu. E era aquilo que... Não tem criança aqui não, né? Era aquilo que nós chamamos então de bacanal. A palavra pejorativa para isso é suruba. Literalmente. Depois então, a gente tem a figura de um imperador assim, grego, muito conhecido, Alexandre o Grande. Um homem que regulamenta a pedofilia. Tinha afeição por garotos. Esse é o período dessa página em branco na sua Bíblia. Aí a gente tem um profissional, tem algum pedagogo aqui? A gente tem um profissional pedagogo. Sabe para que o pedagogo foi criado? Para conduzir uma criança de casa para a escola, para que essa criança não fosse abusada sexualmente, para que essa criança não fosse violada. Ele era contratado com essa função específica, para que essa criança não fosse violada. Isso é a história do mundo, a história da nossa raça humana. Aí, irmãos, o enfraquecimento de Grécia potencializa um outro império chamado Roma. E há um fato na história que acontece assim, de forma até isolada, chamado superextrato. Roma vem, por exemplo, quando Portugal nos colonizou, Portugal implementou a sua língua, vocês que o dizem, né? Pastel, pastor, pois, 2 mais 2. Esse chiado, eles implantaram isso aqui, sim ou não? Portugal implementou a sua língua, a sua cultura, tudo que é o bacalhau, né? E por aí vai. Então, isso é um processo de colonização. Agora, preste atenção, quando Roma se impõe sobre a Grécia, Roma faz diferente. Ao invés de colonizar a Grécia, percebendo o potencial intelectual que a Grécia tinha, Roma adota a cultura grega. E é o fato chamado superextrato, nasce então a cultura greco-romana, o que é posterior à Grécia. E Roma então assume o poder. Agora, irmãos, eu posso te afirmar, Roma consegue piorar o quadro da humanidade. E coisas que eu nem vou falar, que são nojentas. Roma piora tudo. E eles nem tinham WhatsApp. Eles nem tinham smartphone, eles nem faziam lives. Mas eles já eram maus, porque o homem é o lobo do homem. Aí, irmãos, esse é o período que a gente conhece então como um período de treva, de silêncio. E como ele é explicado? Porque durante esse tempo, quase 400 anos, a palavra profética não se manifestou, Deus não se relacionava profeticamente. E a Bíblia nos torna isso muito claro. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a humanidade estava completamente corrompida. Mas aí, Deus rasga o silêncio. E um tempo muito complicado. Lucas capítulo 3, Lucas faz uma denúncia.
E Lucas descreve o quadro em que Israel estava nesse contexto. Olha só. Lucas capítulo 3, Lucas começa o texto descrevendo quem estava na folha de pagamento do imperador romano, Tibério César. Vocês querem ler? Para não dizer que eu não li a Bíblia? Para não dizer que eu estou inventando essas coisas? Vamos lá. Então você vai dizer que eu estou inventando tudo isso. E o povo filma tudo, depois bota nos lugares. Está lá em Lucas capítulo. Eu quero ser bem bravo aqui. Lucas 3. Só para você ver uma coisa aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Iturânia, e Traconites de Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás. Até aí. Olha só o equívoco aqui. Sendo o quê? Sumos. Qual o erro aí? Não podiam haver sumos sacerdotes. Só podia haver um sumo sacerdote. Então o que Lucas está mostrando? Dizendo, ó, tá errado. São tudo vagabundo. Em outras palavras, é isso que Lucas está dizendo. Botando a boca no trombone. Nessa época, se você estuda o quadro histórico de Israel, você vai perceber uma coisa. Que até a roupa do sumo sacerdote ficava com o imperador de Roma. E Jesus vem num contexto político tão complicado, e Jesus literalmente não é o santo barba feita de cabelo liso. É o nazareno doido da revolução. E ele vem para revolucionar o aspecto político da época. Israel estava entregue ao Império Romano. Inclusive o seu poder eclesiástico. O seu aspecto eclesiástico. Toda a história de Israel estava entregue ao Império Romano. O que Roma fazia? Roma montava um mercado. E por isso a indignação de Jesus ao entrar lá e expulsar todo mundo. Porque aquilo não tinha sentido para Roma. Aquilo era, em outras palavras, vocês adoram, a gente toca. Roma era som livre. Vai cortar isso aqui, né? Tem amigo lá, né? Mas era mais ou menos isso. Ó, vocês vendem aí, toca o pau e a gente aqui toca. Vende o pombinho de vocês, a gente dá um espaço para vocês. Pode tocar o pau, vai aí e tal. Aí Deus encerra o silêncio. 400 anos é o ciclo da iniquidade. Não vou falar isso aqui. Depois você assiste lá o play do dia 31 ao dia 3 de novembro. Se você não puder ir, assiste, a gente vai falar disso. Mas olha só, irmão, Deus encerra o silêncio. Aí Deus envia um profeta. Como é que é o nome dele? João Batista. O que o sumo sacerdote faz? Aponta o cordeiro para ser imolado. João Batista era por direito e por dever o sumo sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Ele era da tribo de Levi por parte do pai e por parte da mãe. Ele era do turno de Abias. Ele tinha todos os pré-requisitos para ser um sumo sacerdote. Mas a coisa estava tão corrompida e ele não podia usar uma roupa normal como a nossa. Mas ele também não podia usar a estola sacerdotal, porque aquilo estava secularizado. Então ele se veste de pelo de camelo. Ele não podia comer a carne do sacrifício, mas ele também não podia comer Big Dust. Então ele vai comer gafanhoto e mel. Ele não podia ficar em um ambiente comum, mas ele também não podia morar no templo, então ele vai para o deserto. Agora ele era o sumo sacerdote de Deus, porque a Bíblia diz que Deus encerra o silêncio quando a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Imagina, irmãos, quase 400 anos sem o povo ouvir Deus. Deus rasga os céus e eles afirmam: a palavra do Senhor veio a João. Agora, qual a função do sumo sacerdote? Apontar o cordeiro para ser imolado. João e Jesus eram primos, sim ou não? Mas em um belo dia, no apogeu do ministério de João, quando Deus então diz para todo mundo: esse é o meu sumo sacerdote, João aponta o cordeiro para ser imolado. O seu primo aparece, mas agora ele não estava na condição de primo. Ele estava na condição de: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era o sumo sacerdote de Deus. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. E eu estou falando sobre o homem ser o lobo do homem. Sobre rever as suas relações e a maneira como você se relaciona. Como você enxerga as relações humanas. É interessante, irmãos, que depois de quase 400 anos,
A humanidade entregue à pedofilia, à zoofilia, a tantos males que a gente vê aí hoje. Há tanta maldade, irmãos, ao homicídio. Haviam civilizações nessa época, que sabe qual era a base da alimentação deles? Fetos humanos. Serrar a madre das mulheres. A prática do aborto era comum. Coisa nojenta. Mas isso aconteceu na história do mundo. Já me maneirei, já. Isso aconteceu. Agora, o interessante é que quando esse profeta vem, ele vem para o deserto. E sabe qual era a mensagem dele? Sai, demônio. Sai, Satanás. Sai, Exu Caveira. Era essa a mensagem dele? Era essa? Qual era a mensagem dele? Arrependa-se. A mesma palavra atribuída ao arrependimento de Deus em Gênesis capítulo 6. Agora, a palavra de João, arrependa-se e não sai demônio, determinava um aspecto aqui. E aqui eu fecho esse pensamento. Que o estado em que a humanidade estava não era culpa das hostes da maldade. O estado em que a humanidade estava era produto da escolha da própria humanidade. O mundo estava perdido, porque os seres humanos escolheram assim. Se voltaram uns contra os outros. Então agora a tônica era: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas aí Jesus vem e amplia o pensamento. E aqui eu queria que você pensasse. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Nicodemos era um bambambam da bala chique. O cara tinha umas 9 faculdades, doutor da lei. O Nicodemos mesmo, nosso aqui do Brasil. O cara era zica do bairro. Aí Jesus chega nele e fala assim: olha, em outras palavras Jesus diz: vocês são o lobo de vocês. Vocês se voltam uns contra os outros. Vocês não percebem a aflição alheia. Vocês são maus, nós somos. Aí Jesus diz uma coisa: olha, só pode herdar o reino de Deus quem nascer de novo, da água e do Espírito. Percebemos a maldade que emana da gente, a queda latente na gente, enfatiza ainda mais a necessidade de se nascer de novo. Infelizmente, a religião convenceu muita gente de que nasceram de novo. O novo nascimento é um processo necessário, indispensável para todos aqueles que querem viver uma novidade de vida. Eu duvido muito que a gente tenha uma dimensão clara e ampla daquilo que é nascer de novo. Porque a evidência de se nascer de novo é muito eminente na igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. A evidência de se nascer de novo não era um grupo de pessoas se achando melhores porque agora tinham uma verdade que ninguém mais tinha. Não, aqueles caras, eles eram um grupo de seres humanos contando a outros seres humanos como Deus quer que os seres humanos vivam. Sabe, irmãos, eu não quero estender muito, mas a nossa ideia de serviço atrelado a mérito, a gente acha que quanto mais a gente faz, mais promovido a gente vai ser. Igreja é um lugar onde a gente se promove com certa frequência. E eu tenho, como a gente veio para estar junto, eu estou contando para vocês sobre o que eu venho pensando nos últimos tempos. Venho pensando sobre as minhas relações, a maneira como eu me relaciono. Um Jesus que veio para lavar pé de gente. Um Jesus que veio para chamar um bando de pescador de amigo. Um Jesus que veio para sentar com os beberrões. Um Jesus que intercedeu, proclamou e fez muitas outras coisas.
Talvez até deu uma batidinha de cabeça, uma chapada nas madrugadas. Mas durante o dia ele estava sentado do lado do gasofilácio, vendo a viúva pobre ofertar. Olhando para o jovem rico, dizendo: vem tudo que você tem, vem me seguir. Pegando um grupo de pescador e treinando eles para servir outros. E quando eles tivessem a pesca da vida, ele dissesse: olha, agora deixa tudo que vocês têm, vem me seguir, eu vou fazer vocês pescador de gente. Eu vou ensinar a gente a cuidar de gente. Sabe, irmãos, se torna cada vez mais forte para mim que Deus escolheu ser amado no próximo, em gente. E você pode mudar o mundo começando pela louça da pia. Amém. Eu te convido a avaliar o seu novo nascimento. Isso que eu tenho feito nos últimos dias. Porque a gente é muito ruim. E Deus não destruiu Sodoma porque tinham muitos gays lá, porque tinham muitas lésbicas, porque eles queriam se deitar com os anjos. Abra sua Bíblia aí, dá uma olhada nesse texto, Ezequiel 16, 49. Quantas horas são, Rodolfo? Ezequiel 16, 49. Agora, o interessante desse texto, o que me chama a atenção demais nesse texto, é a primeira frase. Olha só. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua o quê? Olha só, olha para mim só um instante, antes que a gente continue a leitura. Eu tenho 3 filhos. A mesma relação afetiva que eu tenho com Estevão, eu tenho com a Débora. E eu tenho com a Isabela. Aqui Deus está dizendo a Israel: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Iniquidade, a grosso modo, é o pecado regulamentado. É uma prática maciça. Aborto é pecado? Fala que é, pelo amor de Deus. É pecado? É pecado. Aborto é pecado, sim ou não? Sim. Quando o aborto é regulamentado, ele não é praticado mais de forma singular. Ele é praticado de uma forma plural, sim ou não? Então ele sai do campo do pecado agora e passa a ser uma iniquidade. É o pecado, a injustiça regulamentada, é o pecado regulamentado. A iniquidade não entra por um demônio, ela entra por um líder, por uma pessoa que ocupa um lugar de influência. Sempre, em toda a história, em todo o quadro bíblico, a iniquidade ela entra por um homem que ocupa um determinado lugar. Agora preste atenção. O que Deus está dizendo é o seguinte: esta, Israel, foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele amava Israel, que a mesma relação afetiva que ele tem com Israel, Deus também tinha com Sodoma. Agora, mesmo assim, Deus mata mais de 1 milhão de pessoas. O próprio Deus faz isso. Agora olha o que diz o texto: esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre. Como? E o necessitado. E o necessitado. A gente acha, irmãos, eu sempre achei que Sodoma, a gente sempre atribui um lugar de muita promiscuidade. Fala aí uma balada aqui de Petrópolis, conhecidona assim, tranqueira, treva mesmo. Fala aí, irmão. Eu sempre do lado, Black House. Black House. Black House é sinônimo de tudo, sim ou não? É ou não é? Sim ou não? Black House é sinônimo de... Hoje é sexta-feira, abre a gaiola para os bruxos sair, Black House na fita. Todos os caminhos dos bruxos apontam para Black House. Agora, quando a gente olha para Black House, a gente atribui uma linguagem mundana, uma interpretação mundo, a gente atribui aquele lugar é um sinônimo de Sodoma, sim ou não? Porque ali tem relações homoafetivas, ali tem relações, enfim, equivocadíssimas, que quebram princípios naturais, a ordem natural da vida. Ali tem promiscuidade, ali tem adultério, traição, sim ou não?
o bacanal total. Então a gente atribui esse lugar a Sodoma, sim ou não? A gente diz, esse lugar é um Sodoma e Gomorra. Lá para nós é Balneário Camboriú. Você anda, aquele lugar bonito, Beverly Hills, um montão de carro, pá, bonitão mesmo, não é não, Balneário? Quem conhece Balneário sabe, um pedacinho maravilhoso. Aí você anda ali, irmão, não tem gente feia naquele lugar, dá até vergonha de descer do carro. Caraca, e se for pobre, não se parece pobre. O cara disfarça bem. Aí você olha para aquele lugar e fala, pô, eu sou Sodoma e Gomorra. Por quê? Pela promiscuidade, pela prática equivocada do sexo, pela prostituição em si. Agora aqui, o texto apresenta um outro aspecto. Aqui Deus está dizendo, esta foi a iniquidade de Sodoma, Israel, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade. Irmãos, Deus não faz menção. Ele até faz lá no final do texto, depois você vai ver. Mas o principal, o motivo claro, o que Deus traz não é a febre, é a infecção. Deus diz, olha, a infecção não era a promiscuidade. Sabe o que eu penso, irmãos? No nosso meio tem soberba? Porque a gente relaciona serviço com mérito. A gente acha que quanto mais útil a gente é, mais promovido a gente tem que ser. Esse é o nosso mundo. Foi assim que a gente aprendeu. A ideia de serviço atrelado a mérito foi o que transformou o ídolo da perfeição em Satanás. Então, a gente é soberbo, porque a gente desenvolve competência sem desenvolver consciência. Os nossos cultos é pirotécnico, véio. A nossa adoração, pá, top, as notas, saca? A gente sabe quando a igreja vem junto naqueles acordes, é tipo uma magia, não é uma parada louca, não? A gente sabe, cara. A gente desenvolve competência, mas não desenvolve consciência. Então a gente é soberbo. Próspera tranquilidade, mas nunca fortaleceu a mão do outro. Nunca percebeu o outro. As suas relações sempre foram equivocadas. Eles regulamentaram o egoísmo. Pergunto a você, Black House? A essência de Sodoma, será que ela está mais aqui ou está mais lá na Black House? Será que a gente é tão soberbo quanto eles? Porque o que Deus está dizendo aqui, olha, não destruí eles porque eles eram gays. Destruí eles porque eles eram soberbos. Porque eles eram egoístas. Porque eles estavam se voltando um contra o outro. É o mesmo motivo de Amós capítulo 5, Amós um vaqueiro que diz, olha, eu odeio a música de vocês. Detesto. Vocês esqueceram o pobre. Vocês esqueceram, vocês tratam com injustiça as pessoas que servem vocês. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Amém. Sabe, irmãos, o novo nascimento, para mim, ele fica muito evidente em Zaqueu. Um milagre iniciado. Alguém que entendeu que estava caído. Porque Jesus não veio nos livrar da culpa, ele veio nos livrar da queda. Quando você se conscientiza que caiu, sabe o que Zaqueu faz? Há quem diga que Zaqueu ficou pobre. Zaqueu disse, Senhor, eu defraudei os meus irmãos. Então eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu se voltou para a relação com o outro. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Faz sentido isso para você? Tomara que sim, tomara que te abençoe de alguma maneira. O homem é o lobo do homem. Por isso a gente precisa nascer de novo. Por isso a nossa mensagem, ela tem se tornado muito pirotécnica e top, profunda. Mas ela aponta para um lugar, a gente precisa nascer de novo. Caso contrário, a gente trilha um caminho muito triste. Desenvolve competência sem desenvolver consciência. O homem é o lobo do homem. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade. Fizeram muitas coisas, mas não lavaram a louça. Queriam mudar o mundo, mas não arrumaram a cama.
Então a gente está se preocupando com coisas muito profundas e a gente está espiritualizando a nossa vida a tal ponto, sabe? Talvez, só talvez, vocês tenham uma vida tão inserida nisso que eu estou dizendo, alguns aqui, talvez não todos, mas alguns, e isso só acrescenta naquilo que você já vem fazendo. Mas sabe, irmão, a sua relação com seus familiares, com seus amigos, a capacidade que você tem de sustentar a amizade é o que determina o quão perto você está da cruz ou não. As pessoas que você foi deixando no caminho, torno a dizer, o que te define são as suas relações, não as suas intenções. É como você se relaciona. Não considere você superior ao outro, mas enfim, você conhece a Bíblia. Então, a mensagem de João não era sai demônio, a mensagem de João era arrependa-se. Porque vocês caíram e vocês se voltam uns contra os outros. Porque vocês caíram e o que vocês estão construindo talvez seja Babel, talvez seja autopreservação. Eu digo isso para mim mesmo e estou me reavaliando. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho plantado, eu estou me reavaliando. E olhando para a minha natureza caída e percebendo qual o teor da inveja em mim, qual o teor da difamação presente na minha vida, com quais armas eu tenho lidado contra o meu irmão, que tipo de comportamento eu tenho quando eu me sinto ameaçado por um irmão, porque a gente é uma espécie instintiva, amém? Queria orar.